Rapaziada, eu juro pra vocês, quando eu vi essa notícia no telefone celular ontem à noite, cara, eu confesso que eu achei isso tão caricato que eu não consegui não rir disso até certo ponto, tá? E eu falei, velho, eu vou esperar chegar amanhã seguinte e vou comentar esse caso aí de repente, tá? Passou o dia e eu não gravei, tô gravando agora pela tarde, mas vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu vou falar do caso do jogador Hakimi, cara, do Paris Saint-Germain, né? Fica aquela pergunta, né? O cara é um larápio ou o cara é simplesmente ligeiro, tá ligado? É o seguinte, rapaziada, olha só que caricato, tô aqui no site do G1, tá? Investigado por Slufo, Hakimi dribla a ex-mulher em processo de divórcio. Modelo espanhola Riba Abouk, pede metade dos bens do jogador, mas descobre na justiça que patrimônio está no nome da ex-sogra. Mano, isso aqui é de ontem, velho. De ontem. É muito, muito quente a notícia. Aqui diz, né? A ex-mulher do lateral direito Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, teve um revés na justiça em seu processo de separação do jogador. De acordo com a revista Fast Magazine, a modelo espanhola Riba Abouk decidiu pedir o divórcio após a abertura de uma investigação por Slufo contra o jogador. Tá aqui, né, a foto caricata do sujeito, né? Meu Deus, cara. Durante o processo, no entanto, a modelo espanhola foi surpreendida por uma jogada do marido. Mano, eles são cheios de trocadilho, velho. Riba pediu metade dos bens de Hakimi, mas descobriu que o lateral do Paris Saint-Germain, um dos mais bem pagos do elenco, não tem muita coisa em seu nome. Segundo a revista First Magazine, a ex-mulher de Hakimi soube pela justiça que o patrimônio do jogador está em nome de sua mãe, o que pode inviabilizar a partilha desejada pela modelo. Hakimi foi acusado de ter violado uma mulher de 24 anos na sua casa. Nossa, escreveu 2 vezes. No dia 25 de fevereiro, a mulher procurou uma delegacia na ocasião, mas não quis prestar queixa. Ainda assim, o caso foi assumido pela promotoria de Nanterre, em Paris. Tá. Rapaziada, isso aqui rende pano pra manga, hein? Meu Deus do céu, cara. Se é uma coisa que rende pano pra manga, é essa questão toda aí de processo aí, de separação, acusação e tudo mais. Quando a gente vê essa situação, 2 coisas muito recentes, por assim dizer, a gente consegue ver logo de cara no retrovisor do tempo, né? Nos fatos mais recentes, na história aí moderna mais recente. São o quê? Óbvio, o caso Daniel Alves e, cara, Nájila Trindade, Neymar. Entendeu? Então, quando eu paro pra analisar essas questões aí, cara, eu sempre gosto de tomar cuidado, tá? Quando eu comentei no caso do Daniel Alves, cara, eu ainda tinha aquela ligeira, sabe, esperança de que de repente o cara estivesse sendo só mais uma vítima de uma falsa acusação. O que tem se provado claramente que não. De que, de fato, o cara realmente não tem pra onde fugir. Fez a merda e tem que pagar, e é isso. Só que quando a gente olha, de repente, o caso do Nájila Trindade com o Neymar. O Neymar não era bobo, ele foi ligeiro, foi esperto, já tinha lá as suas câmeras, se manteve, irmão, ó, olho atento, entendeu? Só que, nesse caso, esse camarada, a coisa ainda é muito recente. Eu li em outro site, isso aconteceu, acho que foi em janeiro, tá? Ou fevereiro, não sei, agora eu não esqueci. Então ainda é muito recente. Vão abrir esse inquérito e vão analisar essa questão toda e vão investigar. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. É muito interessante que a gente não tome partido e simplesmente tome cuidado nas nossas análises, porque a gente, sendo um homem, sabendo que existe muita questão de falsa acusação, a gente tende a puxar a sardinha pro lado do homem e simplesmente já bater o martelo. É falsa acusação. Eu achei simplesmente caricato porque o cara foi muito, muito rato, muito ligeiro e simplesmente colocou tudo no nome da mãe. No fundo, porque eu suponho que esse sujeito já imaginava, aí já tivesse de repente na cabeça, né, a iminência de um possível divórcio no futuro, porque todo mundo sabe que relações são líquidas, uma hora acaba. É o que acontece na, esmagadora maioria dos casamentos modernos. Então o cara simplesmente colocou tudo no nome da mãe e, na minha perspectiva, eu penso que esse cara já pensava que isso um dia ia acontecer. Divórcio e tudo mais. Não queria perder, sabe, dinheiro pra mulher. E beleza, cara. Se fosse simplesmente um sujeito solteiro ou conhecia uma mulher há pouco tempo, casou, beleza, não tem filhos, ok. Só que, se é uma coisa que isso rende muita discussão, isso divide opiniões, é essa questão da partilha de bens, tá? Eu trouxe recentemente um vídeo de uma mulher que ela tinha um casamento, ela é americana, e ela tinha um casamento com um cara que ganhava 100 mil por ano. E ela tinha filho com ele, o filho ou filhos, tá? E ela simplesmente, por algum motivo, de repente, ela já estava de saco cheio do casamento, pelo teor do vídeo e pela sua forma de falar sobre o marido. Ela despejou o cara da casa que eles moravam, que eu imagino que seja um deles, porque o cara era quem ganhava a grana de fato em casa. E ela simplesmente acionou
pensão na justiça querendo uma boa fatia. O cara ganhava mais de 16 mil dólares por ano. E o cara simplesmente, eu acho que ou ele largou o emprego ou ficou desempregado e foi fazer dinheiro de forma não declarada. Pra poder o quê? Pra fugir de pensão. E a gente discutiu, sabe, essas questões todas. Eu simplesmente achei muito sensato que o cara fosse pagar a pensão que a justiça determinou e não o que ela esperava. E simplesmente seguiu a vida. Porque ela queria, na minha perspectiva, farmar em cima do ex-marido. A gente sempre fala que questões de divórcio, o homem tem sim que pagar pensão. Só que não tem que ser uma fortuna... Só porque o cara é multimilionário, não tem que ser uma fortuna. Tem que ser o bastante pro filho ter uma excelente educação e uma excelente vida. Não pra mãe farmar em cima do marido. Ter uma vida de dondoca em cima do marido, tá? Se eles são separados, a pensão é pro filho, ou nessa questão toda seria interessante se o pai pudesse cuidar, porque já que ele tem muito mais barganha financeira, a gente sabe que geralmente é sempre a mãe quem fica com a guarda dos filhos. Então nessa questão aqui toda, é justo que haja uma partilha. A gente sabe como é que funciona a partilha de bens, né? A 50-50 do tempo que o casal esteve junto. Tudo que foi construído no tempo em que o casal esteve junto, você tem que partilhar. Inclusive foi até o próprio Renan Bruno, do canal Ali dos Homens, um abraço pro Renan, quem me explicou isso na live que a gente fez aqui. Inclusive tá no canal, se você quiser assistir, só ir lá nas minhas lives, vocês vão assistir, vão encontrar lá a live que eu fiz com o Bruno, fala sobre falsa acusação, partilha de bens, fala sobre essa questão de união estável, cuidados que você tem que ter num namoro, pra você não ser vítima aí, sabe, de questão toda de união estável e de repente aí se pegar com uma namorada querendo exigir metade das coisas que vocês têm no tempo que estiveram juntos. E tudo isso aí, cara. Eu só consigo pensar, né, pra ter um desfecho aqui, em duas possibilidades, essa questão toda. Se de fato o cara é culpado nessa acusação aí, sabe, de violação e tudo mais, eu acho que esse cara foi simplesmente muito rato, porque quando o sujeito tá com uma boa esposa, eles têm filhos, e simplesmente o cara é um canalha, a criança não tem nada a ver. A criança não tem nada a ver e a esposa não teve culpa. A gente não sempre discute aqui, a gente não sempre, mano, a gente arregaça, a gente descasca quando a gente vê uma mulher fazendo besteira, traindo um bom cara, dando sei lá, uma falsa acusação, um golpe de baú no cara. A gente descasca, a gente não tem pena. Quando o cara é canalha, a gente tem que saber admitir que o homem tem que lidar com seus BOs, mano. A gente é a favor do seguinte, o homem tem que lidar com seus BOs. Fez merda, pague com a justiça e não coloque, sabe, o peso das suas decisões estúpidas em cima do seu filho, em cima da sua esposa, que tava lá de repente, sabe, cuidando das suas coisas, cuidando do seu filho, e enquanto você tá fazendo besteira. Novamente, a justiça vai ter que investigar isso a fundo, saber se essa acusação ela se sustenta. Muita coisa, mano, já teve aí Nájila Trindade, já teve aí o caso Mari Ferrer, que, mano, era uma narrativa muito convincente e no final das contas a garota era uma profunda mentirosa. Já foi comprovado. Até o próprio Wagner Tomanzoni fez um vídeo maravilhoso sobre esse caso sobre o caso Mari Ferrer no canal dele, que eu recomendo pra todo mundo assistir esse vídeo, que é simplesmente um vídeo excepcional. Explica muito bem, você olha e fala assim, cara, nossa, olha como uma narrativa convincente pode colocar toda uma sociedade tão confluente com o caso que vira lei. Mesmo a garota sendo mentirosa, virou lei. Teve lei com o nome dela. E ela é mentirosa. Então, cara, alto lá, entendeu? Agora, se o cara de fato foi inocente e a mulher simplesmente largou o cara sem esperar a justiça apurar os fatos e determinar se o cara era ou não culpado, então, irmão, quis separar e colocar no bolso metade do que é do cara, beleza. Direito você tem, só não contava que o cara fosse rato e ligeiro e tirar tudo do nome dele e colocar o nome da mãe pra você não farmar em cima dele, porque de repente às vezes o cara pode pensar assim, né, e se por acaso alguma coisa acontecer e ela simplesmente quiser ir embora da relação sem mais nem menos? Tudo bem, uma acusação dessa é muito séria, mas não fosse isso, de repente fosse uma outra coisa, ela não fosse uma mulher tão, sabe, tão companheira assim, sabe, no longo prazo, o cara se precaveu. Agora o que vai determinar se essa decisão dele de se precaver foi inteligente ou não é o processo, mas no final das contas, sendo ele um pai, tendo 2 filhos, é imprescindível sim que esse cara dê amparo aos filhos. Eu nem devia falar isso aqui. Isso aqui é o mesmo que falar que a grama é verde. É óbvio, tá? Mas enfim, rapaziada, qual é a opinião de vocês aí, tá? Vamos trocar uma ideia nessa seção dos comentários. Esse caso ainda é muito recente. A depender do que for acontecendo, a gente vai trazer esse caso aqui novamente pra gente ir atualizando. E é isso, tá? Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.